Olá, hoje é 31 de dezembro de 2020. Para os amantes da tecnologia, para os amantes do software, principalmente os programadores raiz que começaram lá na década de 90, né, que acompanharam todo o desenvolvimento dos softwares multimídia que resultou em tudo isso que nós utilizamos hoje. Hoje é um dia um pouco de insatisfação, né? Apesar de ser uma passagem de ano, foi um ano extremamente difícil, e nesse campo do ambiente de software nós estamos vendo a suspensão da Adobe do suporte do Adobe Flash Player. Talvez você não conheça muito bem esse nome, mas certamente utilizou por muito tempo e talvez até utilize bastante em diversos sites animações em Flash. A Adobe anunciou em 2017 que iria suspender as atividades com o Flash. Mas, para que a gente conduza essa nossa conversa e também vejamos em que ela impacta na vida do brasileiro, de modo geral, e na vida, na verdade, de todo o planeta, né? No quesito educação. Como todos já estão cansados de saber, nós estamos diante de uma pandemia, e esta pandemia forçou um momento de isolamento social, causando a suspensão das aulas, criando uma situação onde somente uma ferramenta digital à distância, né, possa ser utilizada. E nisso nós encontramos aí um dos softwares, um dos ambientes, de umas linguagens mais importantes nesse tipo de situação, que é o Flash. A questão não é se ficou obsoleto, se não ficou obsoleto. Nós estamos discutindo se milhares, muita coisa, como eu vou mostrar ao longo dessa live, ficarão inacessíveis. Existe material muito bem produzido por universidades em todo o mundo que são essenciais nesse momento de suprir a transmissão de conhecimento, o desenvolvimento dos estudos nessa situação de educação à distância. Então, isso acontece desde do ensino infantil até o ensino universitário. Inclusive, em alguns casos, até esse técnico. Acontece que muitos desses softwares foram desenvolvidos por estudantes, por professores, por engenheiros, né? São ambientes de simulação que são feitos nessa linguagem Flash. E ao longo dessa live nós vamos passar um pouco sobre como que é o Flash, né? Um pouquinho da história. As pessoas mais jovens talvez utilizem, mas não conhecem muito bem a história do Flash. Flash é uma linguagem de programação, uma linguagem que foi facilitada para que fossem adotadas animações na internet. E é curioso nesse caso, porque na década de 90, nós estávamos saindo daquele momento dos monitores verdes, né? Antigamente os computadores eram 8 bits e os computadores eram tela verde, era uma única cor. E com o desenvolvimento de placas de vídeo foram surgindo cada vez mais capacidades gráficas e posteriormente capacidades sonoras. Pois bem, então veio junto a internet. Quando a internet chegou, a demanda por coisas que se transformassem em animations, né, animações, foram crescendo.
e algumas alternativas foram surgindo. E quem mais se destacou em todo esse período foi o Flash, que logo no início não era da Adobe. Nós conhecemos o Flash no seu momento mais sublime, nos seus momentos melhores, com a Macromédia. E aqui nós temos, por exemplo, todas as logomarcas, né, utilizadas nessa época, que exatamente explicavam, que simbolizavam a era Flash. Esse momento é um momento em que os sites passam a ser muito mais elegantes, os sites passam a ter uma quantidade de animações, de questões gráficas muito mais elevadas, até muito obrigado aqui ao professor Flávio, muito obrigado pela sua presença, do canal Travessias Virtuais. Então essa live está sendo feita hoje, que essa é a data que a Adobe anunciou como suspensão oficialmente como suspensão do suporte esse sistema Flash. Né? Como é que você prepara páginas na internet? Né? Você prepara páginas na internet por um chamado sistema HTML, é o básico. O HTML você escreve alguns códigos e os navegadores interpretam como negrito, né? E como elementos itálico, inserção de imagem naquela foto, naquela página, e assim nós temos assim que funciona a internet por trás. Entre esses elementos, dentro da linguagem HTML, existe esse que a gente chama que é um plugin, que é um adicionante exatamente um adicionante ao navegador, aí é que entra a questão plugin Adobe Flash. A Macromédia vinha desenvolvendo, né, trabalhando em cima na década de 90, a Adobe, por volta de 2005, mais ou menos, compra a Macromédia e muda o nome para Flash, aí fica Adobe Flash. Houveram vários melhoramentos e foi aí que foi quando nós realmente passamos a usufruir de muitas coisas. Né? E agora nós vamos passar para uma outra fase, que é contar um pouco dessa história de como tudo começou. Né? Eu vou passar aqui rapidamente uma informação, por exemplo, de como foi a história do Adobe. Né? Eu estou aqui no site da InfoEscola, e aí ela conta que o Flash foi criado nos anos 90 pela empresa Future Wave. Né? E o Flash continuou evoluindo nas mãos da Macromédia, como eu falei. Só que a Macromédia, nesse período, começou um processo de falência. Então a empresa foi comprada pela Adobe em 2005 e logo após a compra eles fizeram algumas mudanças de nomenclatura, né, e passou a chamar Adobe Flash Player. Muito bem, vamos compreender isso. Porque o Flash Player, quando você tem uma música MP3, você vai no seu computador e você localiza um arquivo chamado fulano de tal, música tal, .mp3, correto? Pronto. A lógica é a mesma. Um programador desenvolveu um jogo ou simulador, ou que seja em qualquer área, seja de entretenimento ou de educação, e gerou um arquivo chamado SWF. Então, ao invés de MP3, tinha lá um arquivo .swf. Para você assistir o que acontece ali dentro, você tem um tocador. Quando a gente ouve o MP3, qual é o tocador que a gente usa? O Windows Media Player, o Media Player Classic, não é isso? O VLC Player, que são tocadores de música. Eles tocam essencialmente músicas. O Flash é exatamente a mesma coisa. Ele tem um arquivo
onde esse arquivo é carregado e passa a funcionar. No caso, os próprios navegadores, como falei anteriormente, eles funcionam como player, graças também a este plugin que é cedido, né, e licenciado pela atual empresa Adobe. Por que que a Adobe, afinal de contas, vai fazer uma coisa que eu considero até agora inédita no ramo da informática, que é bloquear, impedir que você assista ou veja qualquer objeto feito em Flash, né? Eu acho que a gente viu a saída de vários softwares, por exemplo, hoje, mas nada se compara a isso. Por exemplo, no Netscape pode-se dizer que praticamente ninguém usa hoje o navegador Netscape, que foi amplamente utilizado na década de 90. Mas se você quiser instalar o Netscape, você conseguir uma cópia da época mais recente, você vai instalar, você não tem nenhum elemento que vai impedir de você de poder usufruir disso aí, apesar de alguma condição de obsolescência e tal, mas isso é um fato à parte, né? E nesse caso, ele propõe o que está saindo aqui, o que é o que mais preocupa, não é essa a questão da Adobe de suspender o atendimento. A Microsoft faz isso constantemente. Ela não dá suporte mais ao Windows 95, por exemplo, né? Mas ela também não impede de que alguém tenha um computador muito antigo e que funcione, né? Acesse a internet e não haja um bloqueio direto da Microsoft impedindo que use o Windows 95, por exemplo, né? Isso é muito surreal e é muito triste, porque em todas as matérias que nós estamos assistindo, ninguém fala dos danos que essa suspensão está causando para a educação. Ninguém fala. Só fala que era jogo. Sim, tinha muito jogo. Eu vou mostrar aqui, está tudo prontinho aqui para mostrar. Muito jogo, muita coisa. Mas existem plataformas inteiras com objetos educacionais que agora que os professores realmente caíram em campo em massa, até inclusive os professores que não utilizavam comumente o ambiente digital, agora não só se jogaram nele, como precisam muito dele. Porque a questão do isolamento, da suspensão das aulas, tira o aluno do fator presencial. E os simuladores, nesse momento, eles são muito úteis, apesar de não ser o ideal, que é utilizar os fenômenos físicos, por exemplo, né, os equipamentos nos laboratórios de química, de física, o que for. Mas o simulador é um bom elemento, como eu vou mostrar aqui, para avanço nesse sentido, né? Nesse caso aqui, vocês vejam aí, vocês estão vendo os sinais da macromédia, né? E agora o que acontece é exatamente houve essa mudança toda. Nós temos aqui um vídeo do canal Tecmundo, que eu recomendo que vocês possam assistir. Ele está muito bem bolado, né? Para vocês conhecerem a história do Flash com mais detalhes do que eu estou falando aqui. Mas ele, inclusive, ele vai mostrando o que acontece com o desenvolvimento do Flash. Então, o Flash virou uma espécie, vamos chamar de, aqui para facilitar, vamos chamar de Word, onde os usuários preparam as animações, né? Tem, no caso do pessoal do audiovisual, tem o After Effects. Mas o After Effects ele é um sistema de animação onde não há interatividade. As animações e as computações gráficas são extremamente para exibição. E aí é que entra o detalhe do Adobe Flash Player e de outras, que é com o HTML5 que foram adotados. É isso que virou uma briga de formatos. Nós temos aqui, no caso, uma matéria bastante interessante,
que é uma matéria também do Tecmundo, que é muito interessante, que é onde ele faz uma tirinha, uma rápida história do Flash, né? Vou colocar aqui mais próximo. Então nós temos aqui uma tirinha que conta muito bem uma história curiosa, né? Em 2001 o Flash, né, aparece em público. Em 2008 surge o HTML5, que é uma tendência a fazer as mesmas coisas, né, sem um problema que eu vou falar mais adiante, que é o que acaba causando esse repúdio da própria Adobe com o formato Flash, que é a segurança, né, a segurança dos computadores. Agora, sinceramente, eu acho que a Adobe, uma empresa do porte da Adobe, não conseguir driblar a questão da segurança, ou não ter condições de manter uma equipe para manter o Flash Player, ignorando que ele é muito utilizado ainda hoje, é muito estranho. Os hackers ganharam essa, né? Parece que os hackers ganharam essa guerra. Então, nessa tirinha bem interessante, que ela resume bem, em 2001 ela é apresentada, em 2008 surge alguma coisa pipocou aqui, eu não sei o que foi. Em 2010 acontece um inusitado caso, porque no caso a Apple negou utilizar o Flash em seus equipamentos. Aí, gente, é a primeira paulada, né? Porque você tem um software que tem a pretensão de rodar em todos os lugares, em todos os computadores, em todos os lugares. E o que acontece é que Steve Jobs chega e diz: não vou colocar o Flash no iPhone, nem na Apple, nem nenhum equipamento Apple, por causa de segurança, porque é pesado, porque gasta a bateria, e que o Flash não foi desenvolvido para rodar em dispositivos móveis. Então ele faz uma longa carta. Quem quiser ver melhor essa história pode dar uma olhada aí. E em 2012, por causa desse ataque da Apple, acontece a entrada do HTML5, né, que ganha força, né, e o Firefox, né, começa a anunciar também que poderá se deixar, e por fim, né, aqui já anunciando, né, o abandono, o flashzinho aqui mendigando na rua, né, que é uma tristeza. Mas esse aqui é o que acaba acontecendo. Então nós temos aqui 2001, o Flash é anunciado pela Adobe. 2008, o HTML5 surge, mas não consegue conquistar o espaço. Em 2010, os iPhones e os iPads dispensam o uso do Flash em seus sistemas. Isso foi um problema, eu acompanhei bastante quando estávamos desenvolvendo um ambiente educacional, e encontramos um problema que era discutir essa questão, porque o ambiente ia funcionar em todos os lugares, em PCs, em notebooks, etc., mas desde que estivesse em Linux, em ambientes software Linux, mas não iria entrar em ambientes OS X, que no caso é do formato da Apple. Mas o sistema continuou. Então, em 2012, o HTML passa a conquistar espaço, substitui o Flash em muitas aplicações. Nessa parte que eu falo, que aqui é 2012, vejam que aí de 95 para 2012 já tem mais de 15 anos de desenvolvimento de ambientes já produzidos, e tem desses professores que criaram essas aulas e esses materiais, eles talvez nem estejam vivos mais, então não vai ser refeito nunca. E aí é que está a discussão nossa aqui.
o uso do Flash no âmbito da educação ela é totalmente diferente do que no âmbito do jogo e do game. Por quê? Porque uma coisa é você parar de usar um jogo e buscar outros jogos, um jogo que você já jogou incansavelmente, mas que você vai jogar em outro lugar. E outra coisa é você ter um sistema educacional que foi pensado, desenvolvido, né, e aplicado com sucesso, e aquilo ali parar de funcionar. É como você, de repente, sair do A ou MP3. Não, agora você já não ouve mais música em MP3. Então várias músicas não poderão mais ser ouvidas nunca mais. Não faz sentido. Né? E aí começa a explicação do que a Adobe ela se cansou disso aqui. Né? São as chamadas correções de falha crítica. Isso ficou tão intenso que a gente até certo ponto compreende a dificuldade da Adobe em lidar com isso, porque imagine, você faz uma correção hoje de segurança, no dia seguinte um outro hacker vai e quebra a segurança. Aí você faz uma correção de segurança, mais um pouquinho vem outro, isso ao longo de todos esses anos. Né? Chega uma hora que dá um cansaço, mas aí que está a comunidade internacional, né? os programadores, né? A comunidade de desenvolvimento de software deveriam ter sido mais diretos e mais dedicados em chegar e bater o martelo em buscar uma solução, porque é uma solução de segurança. Todos os softwares, a própria Amazon, há pouco tempo, teve uma queda enorme, nem por isso fechou e nem encerrou suas atividades. Né? Tem vários casos aí de ataques monumentais, como ocorreu inclusive com consoles da Sony, onde foram quebrados a segurança, vazaram senhas aí. Né? E nem por isso a Sony suspendeu e bloqueou que a pessoa deixe de usar. O próprio Windows é constantemente atualizado e apesar, no caso do Windows, que é um sistema operacional, não é um plugin, né? Mas ele permanece, independente de você estar num sistema antigo, ele permanece funcionando. Né? Cada um cuida dessa parte de segurança individualmente. Eu acho que a solução para a Adobe era pelo menos ter deixado a cargo do usuário, ter criado uma solução jurídica, talvez, de ter dado um suporte para o usuário poder usar e assumir riscos, já que é isso que ela teme. Né? Ela fala que o Shockwave, o Flash, ele abre portas para ataques de hackers e tal, mas para isso tem todos os antivírus e tem o próprio comportamento do usuário. Quando ela fala no texto dela aqui, sites maliciosos, veja que quando ela fala de sites maliciosos, ora, só quem vai visitar sites maliciosos é quem está com alguma malícia. Aqui eu utilizo computadores há mais de 30 anos, né, eu uso computadores desde o XT, 8 bits. Não tinha nenhum cabo, mal tinha o cabo de energia, quanto mais o cabo de internet. Não se falava em Wi-Fi, em absolutamente nada. Não tinha rede nem local. E desse tempo todo, eu acho que só houve um caso de ter sido afetado por algum vírus. E aí foi solucionado, foi formatado, tal, foi limpo. Então, na verdade, cada usuário também cria essa circunstância de segurança. Também é uma questão de segurança do usuário. Né? E aqui nós temos a chegada da história da Adobe, onde ela faz esse anúncio. Né? A Adobe libera a última atualização da história do Flash Player. Isso foi no dia
10 de dezembro. Aí o que acontece? O que acontece é que se essa atualização ela, cara, é o seguinte, essa atualização é a que deve estar o código pronto para autodesativação no dia que ela está avisando aqui, 12 de janeiro. Então eu pessoalmente não fiz a atualização, porque se ela provavelmente, se ela já não colocou, é nessa aí que ela vai colocar o código de desativação automática no dia 12. Então aí não vai ter jeito, se o executável que você instalou já tiver programado para isso, ele vai parar sozinho mesmo. Então você vai ter que recorrer a buscar algum instalador antigo para fazer funcionar novamente, né? Todo mundo está pedindo para desinstalar. Veja bem, o Flash, se você utilizou o Flash até hoje, até todos esses anos, e nunca teve problemas com vírus, não vai ser agora que você vai ter. Por quê? Porque certamente você sempre anda em sites confiáveis, você não fica entrando em sites de pirataria de software, esses sites, né, de outros assuntos que não cabe aqui citar, mas que você já está imaginando, esses outros sites que são sites perigosos de pegar vírus no computador. Então, se você não anda por esses ambientes, não tem esse risco dessa forma como está colocado, né? A Adobe escreve a seguinte mensagem, né? Hoje marca o lançamento final programado do Flash Player para todas as regiões fora da China continental. Queremos agradecer a todos os nossos clientes e desenvolvedores que usaram e criaram conteúdos Flash Player incrível nas últimas décadas. Estamos orgulhosos de que o Flash teve um papel crucial na evolução do conteúdo da web em animação, interatividade, áudio e vídeo. Estamos entusiasmados em ajudar a liderar a próxima era das experiências digitais. Só que aí o que acontece? Muito bem, você criou conteúdos de Flash Player incríveis, mas agora nós vamos impedir que qualquer um abra novamente aquilo que você fez tão bem. Então é aí que vem o questionamento, um outro questionamento da área industrial, comportamento empresarial. O problema para o bem ou para o mal, o Flash ele é pode-se dizer, um bem imaterial do ambiente da informática. Então ele é realmente um patrimônio. Ele é um patrimônio da era digital e deveria ser mais carinho, né? Porque o que eu vou mostrar aqui para vocês é grandioso. Muito mais do que essas poucas palavras e essas matérias que estão aqui muito resumidas, muito acanhadas. Vejam que a Mac Magazine fala Adobe libera a última atualização. Nós vamos ver aqui a Globo citando a Adobe recomenda desinstalar o Flash Player e confirma que o conteúdo será bloqueado a partir de 2021. Em nenhum momento ninguém fala nada sobre a questão dessa questão da educação. Nesse momento de pandemia, o que poderia ser feito atualmente era pelo menos ser adiado até ao fim da pandemia, pelo menos a questão do bloqueio. Ok, hoje é dia 31/12, a Adobe está suspendendo o suporte, as atualizações. Eu acho que não há, a gente consegue até compreender, mas o que não está sendo compreensível é o bloqueio. E
preocupação com segurança, mas a segurança é nossa, né, dos usuários. Né? Todo mundo sabe fazer cuidados da segurança dos seus equipamentos, a partir de onde navega, a partir de como utiliza seu computador, né? O que instala e o que não instala, esse tipo de coisa é do próprio usuário. A segurança do próprio usuário, ela própria cuida. Tem os antivírus e as ferramentas para isso. Vemos aqui, por exemplo, uma outra aqui. Aí ele diz aqui, não adianta, vou colocar ampliado aqui para vocês verem. Não adianta manter o software no computador. Após esta data, a reprodução de conteúdos em Flash será bloqueada pelo próprio programa, segundo a empresa. Aquilo que eu falei no início. Todo o trabalho de utilização do Flash está já, ou está nessa última atualização, ou já estava pelo menos em alguma atualização recente. Se você tiver uma atualização mais antiga, provavelmente isso não vai acontecer. O Flash vai continuar funcionando e você vai poder continuar abrindo os ambientes. Na próxima, aquilo que eu estava falando, né? Flash Player recebe a sua última atualização. Vamos seguir. O que é que o Flash trouxe de tão importante para todo esse momento que a gente viveu até hoje? O que é que ele se tornou esse patrimônio, vamos chamar assim? Porque o objeto criado em Flash, ele vinha através de um programa, como esse que você está vendo na tela, onde o programador executava linhas de comando, né, e animação, onde os objetos poderiam ser controlados com vários elementos de cores, de formas. E o Flash evoluiu a ponto que é aí que entra a importância dele hoje na pandemia, no uso de aplicações de objetos educacionais, é que ele criou um sistema de interatividade muito avançado. Eu quero dizer avançado. Quando o Flash estava nos primeiros momentos, ele podia criar ambientes onde você podia clicar. Vamos supor um jogo. Em bonequinhos, você poderia clicar nesse bonequinho e ele fazer alguma atividade, algum movimento. Até aí é uma multimídia, de certa forma, básica. Né? Você podia jogar uma bola e aquela bola ia quicar em algum lugar. Mas aí, a partir do avanço do Flash Play, acontece uma coisa que é bem interessante, que é a possibilidade de você inserir cálculos matemáticos sobre a animação. Aí é o grande salto, onde finalmente aí que virou o xodó de todo mundo que desenvolve material para a educação, pois a partir daí você cria situações favoráveis para simulações, né? Como aqui é mostrado nesse pequeno vídeo. Vou colocar aqui um áudiozinho. Again, you'll notice the steady rate of change. Aqui é um dos tutoriais do programa Adobe, que não é o Adobe Flash Player, não é. É o Adobe produtor, o Adobe que cria o objeto Flash. Begins at 0 opacity and comes in at 100% by frame 49. All of which was Agora nós estamos vendo exatamente aí uma animação sendo criada no software de produção, né, do Flash. E a partir disso daqui surge a parte mais interessante, que era a capacidade dele poder inserir códigos de
cálculos, scripts, como a gente chama, e aí tudo aquilo que era apenas diversão passa a virar coisas mais sérias. Essa é a grande questão que surge com o Adobe Flash. Essas produções que foram realizadas nessa época se tornam exatamente um material de altíssima qualidade que pode ser usado, inclusive eternamente. Por quê? Uma vez que uma boa simulação física bem desenvolvida, ela pode ser utilizada como objeto educacional sempre que a pessoa precisar, porque a física não passa por transformações ou obsolescência. As leis de Newton são as leis de Newton. Não importa se elas são agora, se elas são de 5 anos, 10 anos atrás, ou se elas são de 10, 20 anos à frente. Né? A lei da gravidade, todas essas partes que são da ciência, elas são permanentes. Então, quando a gente entra nesse momento, surge exatamente a crítica sobre o que a Adobe está fazendo com o Flash. Essa é a parte mais interessante de toda a questão do desenvolvimento do ambiente Flash. É exatamente esse poder que foi dado aos programadores no desenvolvimento de ambientes com um nível de interatividade muito inteligente, muito bem calculado, que facilitou a criação de simuladores. Então, longe a discussão toda de que Flash era só para jogo, Flash não era só para jogo, ela na verdade foi utilizada e é utilizada ainda muito em muitas situações para outro desenvolvimento. Claro, a gente, lógico que quem vai programar uma coisa hoje, sabendo de tudo isso, vai programar em HTML5, ou outra linguagem, Java, ou qualquer coisa que esteja atualmente. Só que o que se discute é que as coisas que foram produzidas não podem ficar ocultas ou simplesmente destruídas, como se você não pudesse mais abrir nunca mais. Essa é a parte delicada. Não é a questão de manter o velho por saudosismo ou coisas desse tipo e não, entre aspas, evoluir. Não é essa a questão. A questão é, tudo que foi produzido precisa ter uma forma de ser acessível. É só isso. E principalmente agora, durante a pandemia. Essa é a parte. E aí nós vamos entrar agora nessa parte mais importante, que é os objetos, os portais educacionais, que agora que os professores estavam entrando com força no ambiente digital, muitos, por falta de oportunidade ou por qualquer razão, não conheciam, agora precisam conhecer, estão correndo para suprir a questão do ensino remoto. De repente, milhares desses objetos, justamente na hora que eles mais precisam, não estão disponíveis. Nós temos aqui no nosso primeiro site, aqui nesse passeio que nós estamos fazendo hoje, nessa noite já entramos aqui no período da noite, do dia 31/12/2020, onde a Adobe anunciou a suspensão do Adobe Flash Player, que está sempre em nossos navegadores, sempre estiveram desde a década de 90 e agora vem essa suspensão em plena pandemia. Aqui nesse Banco Interdisciplinar de Recursos Digitais, BIRD, é um site onde você conta com vários objetos, né? Esse aqui é vários de matemática, por exemplo. E eu vou aqui aleatoriamente navegar por esse site. Não sei sequer como é que vai estar funcionando aqui. Temos aqui a primeira reação e aqui o que vai acontecer. Aqui é exatamente o problema. Se a Adobe cumprir com a promessa dela de que uma granadazinha, uma bombazinha está instalada no seu computador, onde dia 12 de janeiro vai parar de funcionar, tudo que você vai ver é essa tela preta
ou algum aviso dizendo que você nunca mais verá o que era isso aqui. Só que aqui nós estamos ainda disponível. Eu estou usando o navegador Firefox, então vou colocar permitir. E nós vamos ver aqui o que é feito aqui pela Unijaí, pela Unijuí, que é uma universidade. Bom, aqui é um jogo, né? Veja, você está na casa. Vou colocar aqui uma tela maior aqui para vocês. Eu vou só alinhar aqui para vocês. Fique mais legível. Nós temos aqui, veja só esta casa no meio da floresta, na janelinha quadrada, cheia de flores. Você sabe quem mora nela? Então vamos lá, está contando uma historinha o jogo. Não. As moradoras desta bela casa são a mamãe urso e a filha ursinha. A ursinha está em fase de crescimento, por isso Dona Ursa ensina muitas coisas durante o dia para a filhinha. Que tal entrar nessa casa e aprender também? Bom, eu vou dar só mais um passo aqui. E aqui começam exatamente os jogos, né, as atividades onde vai ser possível as crianças desenvolverem suas habilidades, seu raciocínio lógico e por aí vai. Esse é apenas um dos exemplos, não é? Aí vamos voltar aqui. Bom, aqui o site está dizendo que tem 65 recursos adicionados, né? E tem 115 usuários cadastrados. 65 são poucos, né? Mas vejam que todos eles, a maioria foi feita em Flash. E aí o que vai acontecer, que é o que está sendo previsto, pronto, esse aqui, ó, esse jogo acabou de abrir aqui, não está disponível. Já deu um erro aqui, né? Não saberemos mais o que era esse jogo. Barras de números. Vamos ver aqui. Já vimos aí o primeiro que parou de funcionar. Aqui temos barras de números. Bom, graças aqui temos temos aqui um aberto aqui ainda, ó. Pode ser que esse jogo já não seja feito em Flash, tá? É possível que seja feito já em HTML5, talvez. WebGL está aqui dizendo, né? Tudo bem, então o que acontece? Existem aplicativos que estão que foram feitos antes, que tem a sua importância, e tem os sites que têm outros coisas mais feitos mais recentemente. Então o programador já foi, para não correr o risco, né, de fazer em Flash e acontecer o que está acontecendo, ele já foi fazendo em outro formato, em outra linguagem. Mas esse daqui, o PhET, para quem não conhece, é um dos sites mais fantásticos de ambientes educacionais, onde ele é da Universidade do Colorado. E ele desenvolveram um site multilinguagem, quer dizer, você já entra nele em português, e é só colocar a linguagem que você quiser, vai entrar em espanhol, em português, na que você quiser, e tem todas as atividades em física, química, matemática, ciências da terra, biologia, né? E esses recursos didáticos, eles funcionam em ambientes, né, móveis, em sistemas móveis, assim como funcionam também, principalmente em PCs e notebooks. Aqui tem um material
muito bem produzido. E do lado esquerdo, nós vamos ver aqui uma coisa aqui que é as compatibilidades, né? Então, material feito em HTML5, material feito em Java e em Flash. Nós vamos filtrar aqui só objetos em Flash. Aí aqui nós temos os objetos em Flash. Todo esse material aqui não dá para você utilizar e dizer que se tornou obsoleto e nem dá para você também sair cobrando que os autores desses objetos educacionais saiam refazendo tudo, porque a Adobe desistiu do seu próprio produto, né? É muito questionável tudo isso, porque ela pode deixar de atualizar, mas impedir que o que ela fez seja apreciado por outros ao longo do tempo, e nesse caso especificamente, que não é uma coisa banal, não é uma coisa de passatempo, eu vou, por exemplo, esse vídeo que eu vou colocar aqui, essa animação, esse simulador, vai chegar exatamente naquilo que eu falei mais anteriormente, que é o nível que chegou a situação da programação em Flash, que são a condição de simulação. Veja só que interessante esse exemplo. Bom, aqui nós já temos aqui um aviso, né? Temos um aviso, Flash scenes are no longer supported in modern browser. Então ele já fala aqui que o Flash já está com alguns problemas e tal, que pode ser que... E aí ele pede o seguinte, para você doar valores para o portal, fazer doações, para ajudar a continuar convertendo o material feito em Flash para HTML5. Isso dá um monte de trabalho, porque para quem conhece áudio, você vai ver que existem o MP3 e o chamado WAV, né? WAV. Então, existem milhares de conversores simples. Você pega você entra no aplicativo, abre e ele converte para WAV ou vice-versa, de MP3 para WAV ou de WAV para MP3. Eu acho que muita gente já conhece esse tipo de procedimento, então por isso que eu estou falando. No caso do Shockwave, como tem muita coisa que é feita por programação, não há uma conversão simples. Não é conversão de vídeo, onde não existe interatividade, não existe apenas imagem em sequência. No caso aqui, é bem mais complicado. Bem mais complicado. Por causa dessas coisas, porque é um programa, é um software mesmo, né? Então eu vou executar aqui, né? Veja como reage. O navegador diz que está bloqueado, está parado, mas aqui a gente vai pedir para executar, né? O plugin permanece ativo, e agora nós vamos ver esse objeto educacional. Veja um caso desse daqui para utilização em sala de aula, em ensino remoto. Ela é essencialmente muito interessante. Por quê? Porque essa é uma simulação onde você, à distância, poderá trabalhar com seu aluno, aqui no caso do ensino médio ou nos últimos anos do ensino fundamental, para trabalhar a questão dos materiais e da densidade da água, né? E aí é bem curioso como é desenvolvido, né? Você coloca aqui, você tem um material de 2 kg e tem 100 litros no tanque, você bota o objeto de 2 kg e ele coloca qual o volume de água que vai ser deslocado, né?
Aqui nós vamos fazer algumas mudanças aqui. Ó. Então ele tem aqui a questão dos blocos, né? Tem a questão dos materiais. Você pode ajustar o volume da água, o volume do objeto, né? Aí a massa. E ver, inclusive, o resultado em tempo real do que acontece em seguida com o volume da água que está colocado aqui. Temos aqui, ó, a balança, onde ela vai colocando e você vai vendo o peso de cada objeto, né? E se esse objeto afunda ou não. No caso, esse objeto F afunda. Aí eu coloco o objeto D, que tem 3,10 kg, e vou colocar na água para ver o que acontece. Ele afunda, mas não tanto, ele continua permanente aqui. Então, veja como é interessante você trabalhar com um objeto feito em Flash. A pergunta que eu faço para a Adobe vocês não vão disponibilizar uma forma, ou existe alguma forma que possa facilitar a utilização desse objeto, né? Não se sabe se o autor desse objeto educacional, esse simulador, sequer está vivo, né? Não se sabe se ele tem disponibilidade ou condições de parar para converter ou refazer tudo do zero. Porque no caso aqui, como é um ambiente programado, não tem uma conversão simples. E outra que você realmente vai precisar refazer todo os scripts para cálculo dessa balança. Essa balança ela é uma simulação perfeita de contato de um objeto gráfico com o outro, né? Ele está calculando aqui por trás da linguagem aqui foi programada no Flash, que quando o objeto azul conseguir localizar essa base branca, vai iniciar um cálculo aplicado à característica desse objeto pré-programado de 0,64 quilos, 640 gramas no caso. Tudo isso é programado mão a mão, direto ali. Então não é possível cobrar de que as pessoas fiquem criando isso tudo do zero. Então o FET é um site que consta em sua página principal a quantidade de 806 milhões de simulações entregues. Quantos por cento vocês acham que você vai encontrar de milhões desses objetos que são em Flash e que pararão de funcionar justamente na pandemia? Então, esses objetos eles são extremamente importantes nesse momento de isolamento social, porque eles são enriquecedores, além de serem simuladores do ponto de vista da matemática e do ponto de vista dos resultados, já que o certo era estar num laboratório medindo com os termômetros, com as balanças do laboratório, balanças reais. Porém, com esse momento de pandemia, isso não é possível. E esses objetos educacionais são essenciais nesse momento de isolamento. Vamos a outro ambiente, que é o laboratório virtual. Esse é um dos maiores que eu já encontrei. Desde a parte de imagens de cores, da área de óptica, de ondas, de explicação da usina hidrelétrica, termoelétrica, termonuclear, movimento browniano, quebra-cabeça,
14 bis em 3D, cortinas do tempo. Tem coisas aqui que vários conteúdos que a gente nem lembra depois que a gente já passou, né? Mas que também são 360 graus em Marte, né? Eu vou abrir algum aqui que a gente possa aleatoriamente, vamos ver se funciona, ver se a gente... Vamos ver essa aqui da usina hidrelétrica, né? O que acontece? Vamos ver. Como eu estou fazendo uma live, né? Então a rede também está trabalhando na transmissão de volta. Também o site aparentemente está um pouquinho pesado. O que acontece com todos esses objetos após o dia 12 de janeiro é um mistério. A importância de hoje é chamar a atenção da Adobe para que haja uma forma de que esses milhares de objetos educacionais não sejam proibidos de serem utilizados. E também é muito complicado você exigir mais esse conhecimento para um professor que já está estressado com essa situação toda de pandemia, querer que ele aprenda a converter objetos flash. A gente vai querer demais. Vamos ter que trabalhar uma situação tal que facilite o trabalho do professor e não complique ainda mais. Então, aqui nós temos uma animação sobre a usina hidrelétrica feita em flash e que, portanto, esse conhecimento é um conhecimento que é permanente, ele não ficou obsoleto. Não é o tipo de coisas que não dá mais para usar porque ficou velho. O conteúdo e a parte científica, que é a explanação, continua atual e permanecerá atual por muito tempo. Então, em várias matérias nós vemos aí as pessoas discutindo sobre obsolescência. Que obsolescência? Essa vontade de adotar status a questões de algo que foi feito, dando a ela ar de modernidade, ela é equivocada em muitos casos. Porque se fôssemos um mundo tão moderno, não estaríamos vendo fake news, né? E, inclusive o aumento do terraplanismo em pleno século XXI. Então, essa questão de apoiar o fim ajudar a Adobe a enterrar o Flash Player em nome da obsolescência, porque ficou velho, porque não ficou velho, é uma ferramenta, uma linguagem altamente avançada e que muitos objetos existem e precisam ter condições de dar player, independente do tempo. É como o MP3. Porque se o MP3 um dia ficar obsoleto, como já ficou, se você for nessa linha, nós temos áudio 5.0, áudios 8.0, né? E o MP3 não suporta. E nem por isso o MP3 deixou de tocar e o Media Player foi proibido de tocar MP3. Né? Na questão da segurança, que é o principal argumento da Adobe, é preciso ver essa questão dos antivírus e do comportamento do usuário. Aqui nós temos aqui olha que genial, né? Arraste o raio-x para ver como é por dentro dos motores, né? E aí, ó, nós vemos aqui, isso é feito em flash. Você concorda que isso aqui deva parar de funcionar dia 12 de janeiro?
ser impossível de abrir. E como é que ficam os jovens que ainda não tiveram acesso a essa informação, que precisam estar estudando todos esses dados, essa ciência, nesse momento de isolamento social, e que precisam ter um computador e objetos educacionais para dar suporte ao ensino, né? Já que eles não vão poder ir fazer visita numa hidrelétrica e nem poderão ir ao laboratório da escola. Como solucionar isso? Uma das formas é utilizando objetos educacionais como esses, são ótimos simuladores, né? E você vê aqui o funcionamento da turbina. Esse é um dos exemplos aqui, é um material recente, feito pela Universidade de São Paulo, em junho de 2012. Não é um negócio tão velho assim, né? Para as pessoas mais jovens, os adolescentes, 2012 parece uma coisa muito longe, muito antiga, mas para quem já tem mais de 20 anos, 30 anos, 40, não é nada, é uma coisa recente, né? Não é uma coisa dos anos 90, dos anos 80, né? Então aqui tem uma série de objetos fantásticos. Vamos testar uma outra aqui. Como será esse 14 bis em 3D aqui? Nós estamos abrindo aqui objetos educacionais que certamente a partir de 2021 vocês nunca mais poderão ver. Aqui tem imagens exclusivas de algo que quem não viu, muito provavelmente não verá mais, né? Ou se ver, verá em um ambiente alternativo, numa simulação, numa cópia diferente aqui, né? Aqui nós temos o 14 bis. Ele aqui é um 3D somente no eixo X, pelo que eu estou observando. Foi feito em setembro de 2006. No caso aí, 2006, estava há um ano que a Adobe tinha comprado o Flash, né? De qualquer forma, ele fez aqui essa imagem de 360 graus que para esse ano aí era uma coisa muito interessante. O que nós temos? Órbita dos planetas. Esse é um tema recorrente. Vamos ver o que é que... Estamos no site ideiasnacaixa.com, onde existem dezenas talvez até mais, dezenas de objetos educacionais. Pelo que se observa, a maioria em peso, toda feita em Flash, e que poderá parar de funcionar no dia 12, conforme o anúncio da Adobe. No caso do ensino infantil, uma das coisas que mais se utiliza é os objetos de pintura, né? Esse tem bastante, né? Então você escolhe aqui o objeto e aí ele pede para você utilizar as cores de acordo com o formato. Então você pega o triângulo e só objetos que obedeçam ao formato triângulo devem ser pintados. Aqui é um jogo de raciocínio bem interessante. Todos os objetos que são retângulo. Aí, pronto. Então está lotado de objetos educacionais. Aqui é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certo? O FRGS. Está disponível aqui nós temos os créditos da equipe, né, que desenvolveu o jogo. E todo esse material colabora com o momento que nós estamos vivendo, que é
o ensino remoto emergencial, que vai continuar em 2021 até realmente termos uma redução eficiente da pandemia. Ou mais, talvez a gente entre ainda em 2022, segundo os especialistas. Outro site chama-se fisicavivencial.pro.br. Nesse aqui você essencialmente física. Todo o conteúdo de física é trabalhado aqui. E toda a parte dos simuladores estão em modo de simulações e animações, que é exatamente o poder da multimídia, o poder da computação à distância. Temos aqui, por exemplo, vamos ver, tá aqui o ambiente Flash novamente pedindo para abrir, permitir, e vejam que ambiente legal, todo aqui, todo preparado, todo pronto para um aprendizado eficaz. Nós temos aqui o laboratório virtual, certo? Essa aqui é sobre luz, então nós temos aqui as faixas de frequência, calcular lambda. Vamos ver. E esse ambiente ele é todo completo, vai desde reúne exatamente vídeo, áudio, vídeo. Cada vez e mais, texto. nossa vida depende de equipamentos e tecnologias que facilitem a comunicação e a mobilidade. Como este telefone celular, computador e internet. E o funcionamento disso só é possível por causa das ondas eletromagnéticas. Ouvir música no rádio, tirar uma radiografia, ver a luz e as cores de um dia lindo, tudo isso também tem a ver com as ondas eletromagnéticas. O acesso às tecnologias eletrônicas que temos hoje começou a partir de uma curiosidade de um homem, o físico e matemático. A captação de áudio é feita por microfones. Ondas sonoras são transformadas em ondas eletromagnéticas através do microfone. Essas ondas são gravadas num gravador de CD. O gravador também utiliza a luz, que é uma onda eletromagnética. Finalmente o CD chega à emissora de rádio, que transmite as ondas eletromagnéticas originais, enviando-as através das antenas do transmissor. Este objeto é um dos objetos mais completos e mais complexos também, todo produzido em Flash. Né? Você tem esse conteúdo aqui, ele é explorado em todas as formas, desde simulações a documentos, né, apostilas, todo esse material está contido nesses objetos educacionais. Como é que o professor que agora, exatamente mais que nunca, precisa desse material, tal, muitos sequer conheceram, né? Vai se deparar com uma situação inusitada. Não poder utilizar porque a Adobe agora proíbe você utilizar qualquer objeto feito em Flash. Essa é um dos problemas mais graves dessa questão da Adobe decidir esse tipo de coisa dessa forma. Ela poderia, sim, suspender a continuidade de atualizações, mas não proibir, bloquear o player, a ponto de não ser possível executar o que já foi feito. Né? Jamais essa equipe aqui, que são dezenas ou talvez centenas de professores envolvidos na produção disso aqui, vai ter condições de converter tudo isso, tornou inviável.
né? Um trabalho milionário aqui, um trabalho enorme desse tipo do material. Essa decisão da Adobe também causou problemas graves em empresas. Vejam que nessa matéria aqui, que mostrava sites gratuitos para criar animações, vocês veem, por exemplo, o GoAnimate. O GoAnimate, que era uma empresa, né, que trabalhava objetos para as escolas, anuncia aqui End of Life Information, informação sobre o fim do GoAnimate para as escolas, né? Aí ele fala aqui que em 30 de junho de 2019 o suporte do GoAnimate vai ser suspendido, né? Então a decisão da Adobe, ela mexeu não só com com um objeto dela, mas destruiu vidas inteiras aí que viviam desenvolvendo objetos que, por bem ou por mal, desenvolviam dentro do Flash. Porque realmente, apesar de tudo, ainda, inclusive com as últimas atualizações que a própria Adobe fez, 2016, 2020, 2018, os programas estavam muito poderosos. E por uma questão mercadológica, ela pega e suspende. Então, ela não vai, aí vai onde, né? Não ofertará diretamente substituição dos produtos, porque e ela fala que justamente é inviável refazer todo o trabalho que ele já fazia. De quebra, nada mais está disponível no site da GoAnimate. Ninguém fala sobre esse prejuízo. Não era para ser assim. Cadê a tecnologia que prometia durar a vida toda, alta durabilidade, alcance mundial, planetário? Tudo cai por terra sobre esse tipo de discussão, né? De que a tecnologia é a solução de tudo, que está tudo bem, que é a modernidade, e de uma hora para outra vem um tropeço desse tipo que tirou o chão de muita gente. Eu vou mostrar, por exemplo, um caso onde eu tive a oportunidade de utilizar, que é o caso da Annenberg Learning. O site hoje está exatamente assim, Page Not Found. Quer dizer, página não disponível. Mas sabe o que tinha aqui? Vou mostrar para vocês. Era o ensino de objetos de matemática sobre objetos, o trabalho de ensino da matemática no formato de objetos. Aqui, por exemplo, eu mostro numa lousa interativa o que tinha nesse site. Essa é uma das etapas, né, uma das fases do ensino de matemática, onde os jovens vão compreendendo as características dos objetos planos e os objetos não planos, né? Então, desse caso aí, é um prejuízo sem precedentes para o ensino de matemática, porque o objeto educacional que esse pessoal desenvolveu é fantástico. Você vai ver aqui, eu vou fazer aqui uma forma mais ampliada. Vou jogar aqui um pouco de áudio e vocês vão ver, olha só que impressionante. Nesse recurso você vai trabalhando exatamente o que a gente fez com papel, vai trabalhando aqui no virtual. Por isso que tem aquela questão do letramento, né, no digital, porque uma coisa é você pegar o papel, recortar, e outra é você ver ele espacialmente. Então, não sei se vocês estão conseguindo ouvir bem, porque tá um pouquinho do áudio, não foi usado o microfone na aula, mas está mostrando aí. Ele trabalhou como morre em cima para fazer essas caixas de várias combinações. Né? As várias possibilidades de aí apresentar uma. Mas aí a gente pode trabalhar com as outras possibilidades de planificar isso assim, né?
E aqui também é interessante que ele vai mostrando Tudo isso os segmentos. funcionava em Flash pela Annenberg e-Learning. É uma empresa de ensino à distância que acabou sendo afetada pelas decisões da Adobe. Com uma decisão equivocada, porque não faz sentido deixar as pessoas sem acesso a objetos como esses, que fosse substituído por outros e que outros programadores pudessem fazer em outros modos. Isso não é problema, já estava acontecendo com HTML5. Mas o que não dá é que a forma como a Adobe fez, que foi impedir que objetos como esse possam ser utilizados. Ele era muito poderoso isso aqui. Ele mostrava aos jovens o que era um retângulo, o que era um triângulo, né? E quando ele é um objeto plano, né, etc. e tal. Então hoje o que é que tem no Annenberg Learning? Page not found. Então a decisão da Adobe impediu que uma empresa de educação prestasse um bom serviço como ela criou aqui um objeto fantástico e que ela avisa, inclusive em algum momento aqui que eu procurei, que ela não é viável reconstruir aquele objeto. Ela está usando aqui outras coisas, mas aquela aula de matemática, aquela aula está perdida. Ela está colocando agora recentemente vídeos. Quer dizer, o ambiente que era interativo recuou para o básico do ensino, da educação, que são os vídeos, que era uma coisa que a gente já fazia na década de 90. O próprio Flash criou um formato, a Macromedia, o formato que era FLV, que era o Flash Video. É um formato que ficou ultrapassado diante do MP4. Isso não foi problema. Se você tiver um vídeo FLV, você assiste até hoje. E se você tiver um vídeo MP4 daquela mesma época, de baixa resolução, também vai assistir hoje. E porque esse problemão com o SWF, que são os objetos interativos criados em Flash. Aqui, por exemplo, nós estamos aqui em outro site onde tudo isso aqui tende a não existir mais em 2021. Nós temos aqui, esse é um site, nós estamos no site digitogame.com. Aqui tem desde sites, aqui a maioria é jogos, mas tem a ala educacional. Nós temos desde as coisas mais, desde que jogos infantis a jogos mais elaborados. É incontável, porque aqui, por exemplo, estamos aqui em jogos educativos para crianças online. Tudo isso aqui são 160 páginas que estão contidas aqui. 160 páginas. E tem desde colorir, vamos abrir um aqui. Desde dos joguinhos de colorir, até outros mais sofisticados. Tinha jogos musicais, quebra-cabeça, tem alguns jogos de raciocínio,
Enfim, a quantidade é impossível a gente dar uma navegada em tudo que está aqui. Que era interessante porque vai virar um vídeo que vai ser uma memória do que era produzido em Flash, né? Pouca gente vai ter essa oportunidade aqui, né? Vou chamar isso aqui só por curiosidade aqui, vamos ver. Estamos aqui no site gamegame.com, onde tem aos milhares, é um site que eu já visitei, portanto não há sinal de que tem problemas de vírus ou qualquer coisa desse tipo, né? Tem jogos de voo. Vamos ver aqui, o aeroporto de Ponta. A quantidade é imensa. Esse site, ele é o mundo do Flash online, ainda disponível. E agora vou já caminhando para encerrar a live. Eu vou entrar agora estou colocando aqui estou vendo aqui o Flash aqui nesse momento. Tem Adobe Flash Player. F para mim, sério, simples assim. Eu irei deixar parar de existir em algumas horas. Respondendo aqui ao perfil Adobe Flash Player que está no chat, o que acontece? A live começou há algum tempo e aí a Adobe anunciou que hoje, no dia 31 de 12 de 2020, ela suspende o atendimento às atualizações. Então eu vou voltar um pouquinho aqui para que vocês vejam aqui a manchete. Aqui ele recomenda desinstalar. Por enquanto eu não recomendo que faça desinstalação, porque se você precisa do Flash, não faz sentido você deixar de tê-lo, porque não vai conseguir mais abrir absolutamente nada em Flash. Mas aqui ele fala que tinha liberado a última atualização no dia 10 do 12, certo? E aí ela fala exatamente que a partir desse dia, do dia 30, parará de fazer atualizações. Até aí tudo bem, né? Não tem problema. Respondi a sua pergunta. E então ele fala que dia 12 o plugin estará programado para se autodestruir, né? Pelo que dá para entender o que foi que eles disseram. Por isso que eu não atualizei o Flash Player agora recentemente para a versão atualizada. Porque certamente está lá o código olhando o relógio do meu computador para que ele se desinstale sozinho assim que alcançar a data. Isso ainda é uma ideia que eu estou tendo, né? Não é oficial. Então, voltando aqui onde nós estávamos, né? Vou experimentando pela primeira vez esse jogo aqui em Flash. Eu estava navegando aqui no site gamegame.com, onde tem milhares, eu acho que há uns milhares aqui. Então eu vou experimentar estou aprendendo aqui agora, estou vendo aqui agora, não sei nem como é que é esse jogo direito. Vou experimentar agora. Aqui ele fala pousar, vamos lá, vamos experimentar como é que funciona esse jogo aqui.
Botei o sonzinho aqui, vamos ver o que é o jogo, que eu ainda não captei ainda. Ah, acho que é uma torre de controle, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Bom, aí vai começar a acontecer um probleminha aqui, né? Porque não vai ter lugar para o avião, então alguém vai ter que decolar. Ah, ó, então essa é a jogada desse jogo agora. Né? Primeiro então você tem que controlar os aviões, você só pode... E também ele tem um timer, né? Então isso aqui vai começar a ficar caótico, né? Você tem que decolar o avião, senão vai... Então já entrou, se você atrasar, já viu, né? Começa a tocar um caos aqui, então você é o seu gerente, né? De torre. Então é bem divertido, eu achei interessante esse jogo. Será que tem como salvar ele? Então, agora eu achei interessante isso aqui, é um passatempo interessante. Eu vou deixar aqui acontecer uma complicação aqui, que é os aviões se acumularem aqui, né? Vamos ver aqui. Bom, aí os tempos vão... ele vai acabar dando um problema aqui, né? Porque se tiver vaga... Então, gente, estamos aqui praticamente encerrando a live. Demos um passeio bem grande na história do Flash. Falamos sobre os desenvolvimentos dos programas em Flash, como era que eles foram programados, como eles se desenvolveram, a importância do Flash hoje no ensino remoto, o problema grave da decisão da Adobe em bloquear o uso do player, que é uma situação inédita. Já se passaram vários formatos de todo tipo de coisa, de vídeo, formato de áudio, formato de fotografia. Por exemplo, antigamente existia o GIF, que eram 16 cores. Depois veio do GIF 256 cores. E aí o JPEG veio com uma compressão, né? E com um recurso que até hoje é utilizado, mas nem por isso o GIF ele é excluído de poder ser aberto. Até hoje você abre um GIF. E até hoje, inclusive, tem o pessoal usando alguns GIFzinhos animados ainda hoje. E isso é uma coisa lá da década de 90, bem no início da década de 90, bem nos primórdios da computação mesmo. Então tudo isso estava... e aí o formato SWF, que é nesse formato do arquivo, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vou mostrar aqui, por exemplo, o caso que é exatamente, olha, vou mostrar aqui para vocês. Vou botar ela aqui para facilitar. Vamos ver aqui se eu consigo colocar vocês aqui mais perto. Vamos lá. Pronto. Aqui eu estou mostrando para vocês como é em formas de arquivo que o Windows trabalha a questão do Shockwave, que são essas animações que eu mostrei aqui. Eu vou botar aqui
ícones grandes. Né? Nós temos aqui uma página que foi salva, que tá aqui HTML, e aqui tem um arquivo SWF. Ele está com símbolo do Windows Media, o Media Classic. Para quem nem sabe, o Media Classic é um player de vídeo, né, que aceita vários tipos de vídeo. Mas tem uma coisa muito boa que pouca gente sabe, é que o Media Player Classic abre objetos Flash. Então, é um player de vídeo, mas se você fizer colocar o codec, né, e a instalação dele de Flash, ele vai executar. E não plana. Primeiro, veremos as figuras geométricas planas. Ó. Você sabe por que são planas? É porque elas têm duas dimensões. Por exemplo, o quadrado Essa animação ela é bem fantástica. Essa aqui é e a altura. Esse aqui especificamente não tem interatividade, como os que foram mostrados anteriormente. Um nível de interatividade como os de física que foram mostrados aqui. Mas ele tem uma criatividade muito interessante. Né? Poderia Um quadrado ter desenhado numa sido folha feito em é uma vídeo, figura geométrica sem problema. plana. mas é Minha minhoca um Lucélia formato passearia sobre o quadrado azul facilmente. Isso eu ajeitar porque aqui ele a é tela. plano. Veja agora Enquadrar. uma forma geométrica não plana. O cubo é uma figura geométrica não plana. Ele parece uma caixa. Esse aqui também é um é objeto que foi conhecido utilizado como como sólido um objeto de ensino de matemática. geométrico. Veja como a forma do cubo é diferente Então aqui vocês veem do quadrado. claramente o poder do Flash. Né? As animações criadas por um professor com uma equipe de pedagogia, pedagógico, e é tão interessante essa cubo abordagem tem que foi largura, utilizada que eu altura dei uma aula com essa animação e uma criança que já vinha há vários isso, meses o cubo tentando tem três entender o que era um dimensões. cubo, gritou na sala de aula: agora eu entendi o o que é um cubo, agora eu entendi o que é as arestas, agora que eu entendi o que a altura. todas as seria partes, fácil todos os para objetos, Lucélia todas as partes do passear cubo. sobre o cubo. Então essas coisas que a gente Existem muitos outros lamenta, objetos né, com o geométricos fim do Flash, sólidos. agora O em pleno cilindro. século XXI e em plena pandemia. Né? Um momento em que a gente O realmente cone. precisa desses objetos educacionais. A Então, esfera. como eu ia mostrando, aqui, por exemplo, foi salva uma página HTML, e dentro da pasta onde foi salva, vejam que é bem interessante, porque dentro da página onde foi salva, existem os... Só um minutinho. Existem os objetos que a página carrega, e está aqui um objeto SWF. Esse aqui, se eu não me engano, ele é interativo. Esse é interativo. É aquele que nós mostramos anteriormente daquele site FET. O Media Player Classic se comporta como um navegador e permite que você utilize ele de forma interativa, como foi mostrado anteriormente. Então estou redimensionando a página aqui para que fique visível. E aqui eu posso realmente interagir com o objeto. Ele faz todos os cálculos, né, como vocês podem ver aqui, um objeto de 5 kg dentro de um tanque, mede-se 24,5 newtons.
aqui na superfície, onde não há água, a medição é 49 newtons. O objeto de madeira colocado na água, há um deslocamento, mas ele não afunda. Então, nesse aqui você coloca o estudante para discutir se o que pesa aqui é exatamente a massa ou o volume, porque ambos têm 5 kg. Uma afunda, esse tem 5 kg e afunda. Esse aqui tem 5 kg e não afunda. Então, logicamente aqui não é a aula de física, mas como é que um objeto educacional com esse nível de interatividade, com esse nível de cálculo matemático autônomo, com um nível de simulação, é importante nos dias de hoje, independente de ter sido flash ou não. Então, isso aqui ficar proibido de ser utilizado é um escárnio contra a educação. Nenhuma mídia televisiva ou impressa ter citado a educação como das áreas mais prejudicadas pela suspensão do flash também é de se estranhar. Então, estamos aqui a 19h51, nossa live já tem vamos ver aqui quantas horas estamos. Foi um papo muito bom e ao mesmo tempo foi um passeio no tempo em busca do resgate histórico que é esse momento do flash. Quem sabe em um momento próximo algum outro player venha a possibilitar novamente a gente poder conferir todos esses objetos que já foram criados e que hoje fatalmente farão muita falta, muita mesmo, porque os professores, muitos estão não sequer conhecem ainda, na hora que foram principalmente jogados para usar em massa todos esses objetos educacionais, de repente encontra as portas fechadas. Agradeço a todos que participaram, todos que estiveram aqui conosco nesse bate-papo falando sobre o encerramento do Adobe Flash Player. Que a partir de hoje a Adobe suspende as atualizações e promete que dia 12 de janeiro ficará impossível assistir ou utilizar objetos Flash Player. Certamente haverá alguma forma de utilizar. Não se sabe como ainda, mas uma coisa é certa: o prejuízo para a educação é simplesmente imenso. Isso não há dúvida. Inclusive para outras empresas que também desenvolviam sites, desenvolviam softwares para a criação de animações e simulações. Desses que vocês estão vendo, quase nenhum, somente um está ativo hoje, que é o VOC. Todos os outros simplesmente deixaram de existir. Eles conseguiram, com a interrupção dessa, levar à falência grupos de jovens programadores e muita gente aí boa. Bem lamentável esse cenário que se desenhou aqui na internet, pleno século XXI, com toda aquela promessa que a gente tinha, né, no início dos anos 90, de que a gente teria coisas compatíveis e que nossas produções intelectuais poderiam permanecer utilizáveis independente do tempo em que fossem desenvolvidos. Essa é a parte onde exatamente lamentamos. Bom, vocês
Eu convido vocês a visitarem o canal Lousa Interativa. Se inscrevam no canal, curtam o material que está sendo disponibilizado lá e vamos seguir em frente, vamos buscar soluções para que façamos um 2021 menos pior, né? Porque a pandemia ainda vai continuar, a gente sabe, e a gente ainda vai passar um tempo nessa situação delicada, tanto para quem trabalha com tecnologia, como quem trabalha com educação. E para quem trabalha com os dois, no caso nós aqui. Um forte abraço, que nessa virada de ano a gente possa desfrutar desses momentos maravilhosos que a vida proporciona para a gente, independente dessas questões econômicas e mercadológicas que são impostas contra a vontade das pessoas e contra a vontade dos consumidores. Um forte abraço e vamos à frente. Um abração. Veja bem, nós estamos num momento de mudança. Estamos chegando ao ano 2000 e nós estamos assistindo a uma mudança do mercado de trabalho que já exige o uso do computador. Então nós temos um novo tipo de problema social. A exclusão, além da exclusão social, agora nós temos a exclusão tecnológica. O analfabetismo tecnológico. Eu acho que, voltando um pouco assim, a importância da democratização da informática, que nós estamos diante de um novo tempo. Nós sabemos que já passaram várias eras em que cada nação dominava pela quantidade de dinheiro, pela quantidade de terra, e nós estamos assistindo agora quem dominar o conhecimento. Obrigado pela sua presença hoje aqui no Bom Dia Lagoa. Rede pública, rede privada, como se a rede privada tivesse... A rede privada está perdida. A gambiarra que eu descrevi é da rede privada, Genônimo. Quem montou a gambiarra e está seguindo com a gambiarra é principalmente a rede privada. E, sabe, a gente está vendo o resultado disso. As crianças estão se esgotando, tem rede que está botando 4, 5 horas de videoconferência multiponto com as crianças, com turmas de 35, 50 alunos. Isso é uma gambiarra. É isso mesmo, os dados são do Instituto Datafolha, que apontam aí que a desmotivação, os estudantes estão sem motivação. Em números, aumentou de 46% em maio, lá no início da pandemia, para 54% em setembro, próximo agora desse mês que a gente está, né? Então aumentou aí a desmotivação dos estudantes. A dinâmica das aulas remotas mudou a rotina de muitos estudantes.
Uma pesquisa do Datafolha mostrou que o percentual de alunos da rede pública de ensino sem motivação para estudar durante a pandemia saiu de 46% em maio para 54% em setembro. Tem sido um desafio para todo mundo, né? Professores, alunos, toda a equipe pedagógica, famílias, né? Estamos vivendo um tempo novo, ninguém estava preparado para isso. Então, a desmotivação é algo até natural, esperado de acontecer, né? Você não estava acostumado com esse tipo de ensino e, de repente, precisou se adaptar. Você ia até a escola, você tinha um local preparado para aquilo, você encontrava pessoas, você se relacionava e, de repente, você se vê dentro de casa, que é um local para nós de descanso, de lazer, mas tendo que trazer a escola para esse local. Então, há uma certa confusão até para as crianças, para os adolescentes e para as famílias como um todo. Então, essa desmotivação é até um certo ponto esperado.